Olá, investidores, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, 5h10 da tarde. Estamos aqui iniciando aquele nosso giro de gráficos semanal. Para quem está chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno e estamos aqui para auxiliar vocês na tomada de decisão, fazer uma análise bem detalhada a nível de gráfico. Vamos falar do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal, vamos falar do dólar, vamos falar das DIs. Vamos falar do mercado americano específico, que realmente tivemos um estresse durante essa semana. Vamos falar um pouco dos índices setoriais, índice financeiro, índice imobiliário, índice de materiais básicos, índice do setor elétrico. Vamos falar aqui de diversos ativos, comentar para vocês e fazer as análises que eu separei aqui. Tá? Cabe a você somente dar o like se gostar no vídeo ao final dele ou até agora mesmo. Vai que você esqueça. Não esquece não. Dá o like aí no vídeo. Comentem no vídeo também o que vocês acham sobre o Ibovespa. Muitas pessoas acharam que o Ibovespa, com a queda de juros que se iniciou aí na última reunião do Copom, o nosso índice ia performar muito bem. Só que a gente tem algumas etapas aí para cumprir e a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Antes eu vou falar a nível de gráfico do Ibovespa que está na tela, tá? Então, Ibovespa gráfico diário. O índice que realmente frustrou um rompimento aqui no dia 27, fez aquela sequência de várias quedas, né? Acho que foram 13 ou 14 quedas, e a partir dali lateralizou. Alguns acham que isso aqui é distribuição, outros acham que é acumulação. Não dá para ter certeza. A verdade é que a gente está num ambiente lateral e esse ambiente lateral desfavorece qualquer tipo de trade, tanto na compra quanto na venda. Existem ativos específicos, é óbvio, que estão performando muito bem na venda, enquanto alguns outros ainda estão fortes na compra. A gente vê um cenário lateral entre o Ibovespa, entre os 118.840 pontos e como também os 114 mil pontos. Nesse cenário lateral, nesse range de 4 mil pontos, o índice pode muito bem bater aqui e voltar lá em cima. E isso realmente desfavorece qualquer tipo de tomada de posição de trade, tá? Isso não significa que para fundamento você não tenha várias oportunidades aí no mercado. A gente tem diversas oportunidades no mercado. Só para já adentrar nesse cenário, a gente está vendo muitas incertezas, rolando tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Tá? Em relação ao Brasil, a gente tem a MP, a medida provisória dos incentivos fiscais, da retirada dos incentivos fiscais, que batem muito no varejo, A retirada de muitas empresas utilizam esses incentivos até para conseguir uma lucratividade maior. É o caso da Soma, a própria Arezzo, as varejistas de um modo geral, Renner e etc. E a gente vê que essa retirada pode pesar um pouco no lucro das empresas, em torno até de 20%, 30%, muito se fala nisso. A gente também tem os juros de capital próprio, que serve para quê? Para abater o imposto a pagar lá no final da linha, Então, assim, com os juros de capital próprio, a empresa reduz um pouco o lucro dela, o lucro tributável, e com isso ela consegue pagar menos imposto. Sem isso, a gente teria um lucro maior, mas em compensação a empresa estaria pagando mais imposto para o governo de um modo geral. Então a gente tem essas incertezas, tudo está no Congresso, está lá no Congresso para ser votado. E de qualquer forma, essas empresas, as boas empresas, elas se adaptam a esses cenários, E a gente vê diversas empresas caindo muito do varejo, como a Arezzo, como o Renner. A gente vê empresas sólidas, empresas boas caindo dessa forma. Se isso não é oportunidade, numa sequência de queda de juros de 13,75 para 8,5, que é o nosso cenário base aqui dentro da Turbo Invest, se isso não é oportunidade, eu não sei o que é mais oportunidade.
né? Claro. Agora vem os pessimistas de plantão falar um monte de coisa, né? Que isso, que aquilo, mas não tem nada disso. O cara que acumula no longo prazo, visando 10 anos, ele tem que estar de olho nesses cenários, é nesse cenário que ele compra, tá? A bolsa. Já em termos de mercado internacional, a gente vê a China desacelerando bastante, né? Hoje, inclusive, tem dados, nessa madrugada tem dados da China, de PMI, se eu não me engano. A gente vê a China, inclusive o México, passou a ser maior exportador para os Estados Unidos do que a China pela primeira vez na história. O México ultrapassa a China em relação às exportações para os Estados Unidos. E isso realmente é difícil até de acreditar, tá? De acreditar que o México conseguiu ultrapassar a China na questão das exportações para os Estados Unidos. Então a gente vê esse cenário de China desacelerando, com alguns problemas aí em relação à questão imobiliária, né, chinesa. Então a gente ainda vê um cenário mais difícil para a China, né? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a gente tem dados mais fortes ainda de atividade econômica, inclusive ultrapassou os 50, é aquela base, de 50 para baixo já é o início de recessão, né? Desaceleração e recessão, os 50 para cima é a expansão de atividade econômica. A atividade econômica nos Estados Unidos ainda está muito forte, tá? Muito forte, com uma inflação desacelerando, né? Mas o núcleo ainda é difícil de desacelerar. A questão do emprego também ainda muito forte nos Estados Unidos, então está longe ainda de uma recessão nos Estados Unidos, tá? Então a gente vê um cenário onde que isso acontece. O que acontece? O Fed, teoricamente, teria que agir nos juros, né, com um aumento de 25 pontos base, não na próxima reunião agora, daqui a 2 semanas, mas em novembro, deveremos ter talvez um aumento desses 25 base points lá nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que tente um controle da atividade econômica e um controle maior da inflação lá, que está longe ainda da meta de 2%. Então a gente tem todas essas variáveis ocorrendo, e aí o mercado vai digerindo isso, muita incerteza, e assim, o que eu falo é o seguinte: o cara que é trader, ele tem que seguir o gráfico, tá mais para baixo do que para alta. E o cara que é longo prazo, ele tem uma nova oportunidade única. Por isso eu fiz um vídeo de fundamento há 2 semanas atrás, falando das oportunidades que a gente tem aí no mercado, citando oportunidades tanto de varejista quanto de construtora, oportunidade de banco também, tem várias oportunidades lá, é só você olhar o vídeo aqui no nosso canal, tá? Usufruem o nosso canal é de vocês. Então, gráfico diário, a gente ainda pode ver uma quedinha aqui. Eu acho, na minha visão, o que eu acho também não quer dizer nada, né? Mas eu vou falar a minha visão. Eu acho que o mercado segura nessa região aqui dos 114 mil, pelo menos no curto prazo aí. A gente pode ver um repique, né? Se a gente tiver uma queda na segunda, a gente pode ver um repique aí mais à frente durante a semana, tá? Eu acho que o mercado consegue segurar nessa lateralização, tá? Mas o que eu acho também não importa muito, né? Importa o que o mercado vai fazer. Você tem que se aproveitar disso ou não. Vamos olhar aqui Ibovespa gráfico semanal. O gráfico semanal faz um candle feio essa semana, né? A gente cai essa semana 2,19%, mas eu vou colocar um adendo aí na semana. A gente tem uma semana inteira com um volume bem baixo, foi de 54 bi o volume da semana, né? E você percebe no diário, mesmo a bolsa caindo, né? Um volume muito aquém da alta que a gente teve aqui nesse dia, que a gente performou quase 20 bilhões. Então o volume está abaixo, inclusive descendente, tá? Aqui na segunda-feira foi o volume porque a gente teve feriado nos Estados Unidos, né? Então a gente teve só 4 pregões também. Na semana que vem, a gente vai ter uma semana cheia para poder avaliar melhor. Então, por isso,
Eu acredito que a gente tem que esperar a semana que vem, tá? A gente ainda está sentado na MM21 exponencial do semanal no cenário lateral do diário, tá? Semanal ainda forte, vejo o semanal ainda forte, mesmo com a queda que a gente teve essa semana, mesmo com o engolfo de baixa, inclusive, em relação ao candle da semana passada, mas como eu falei, esse adendo me faz retrair um pouco na minha análise de firmar assim, que a gente vai perder essa MM21. O cenário só fica muito claro se a gente perder e confirmar. Lembre disso, perder e confirmar os 114 mil pontos, tá, no diário, porque aí o diário vai para baixo, faz pivô de baixo, o semanal também faz um pivôzinho de baixa. Então, assim, a gente perde a 21, perde a MM21. Então, assim, o cenário fica meio caótico se a gente perder os 114 mil. Então, a gente tem que avaliar a semana que vem, será fundamental, tá? O dólar continua, para mim, apesar das médias inclinadas para cima, nesse momento, um viés lateral, onde a gente tem um range aqui de 5,031 e resistência, né? E suporte 4,744. Agora a gente está trabalhando aqui num suporte menor, nos 4,861 e numa resistência de 5,024. Então tem essa dificuldade, apesar das médias estarem inclinadas para cima. O semanal você não vê isso, você vê o dólar lateral ainda, inclusive em cima da MM21. Não dá para dizer que o dólar tem tendência de alta nem no diário, nem no semanal, a meu ver, tá? DIs. A ADI hoje ela cai, ela chegou a violar as máximas aqui, tentar uma tendência de alta, um pivô de alta nas DIs, mas ainda não confirmou. Não teve um fechamento acima desse candle aqui, que foi 10,275. Ainda não teve um fechamento aqui, tá? Não confirmou esse fechamento. Teve um fechamento acima, mas não confirmou ele. Então, temos que esperar. O viés é lateral ainda, tá? No diário, com uma inclinação um pouco positiva, de positivo, mais o semanal. Olha como está o semanal, só um repique. Então, não temos ainda como ver DIs para cima. Eu sou um cara de semanal, como eu já falei para vocês aqui. Mercado americano que repica hoje, o S&P futuro, né? Nesse momento o S&P futuro, né? Estamos avaliando. Na verdade, ele cedeu, ele está caindo 0,06, né? Mas o que a gente vê aqui no mercado americano, né? A gente vê que o mercado tentou ir para cima e não conseguiu e voltou, inclusive abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos. Então a gente pode ver um cenário mais difícil aqui para o mercado americano. O semanal ainda está sentado na MM9, quer dizer, o mercado americano ainda está um pouco mais forte que o mercado brasileiro, por conta daquelas situações internas que eu falei, da questão dos incentivos, a MP dos incentivos, a questão do juro capital próprio, a questão do próprio déficit fiscal, se vai realmente conseguir ter déficit zero ou não. Já vou dar meu adianto, eu acho que não consegue déficit zero ano que vem, né? Mas, assim, se for um déficit leve, eu acho que o mercado está pessimista demais. Então, vamos olhar aqui. Mercado americano ainda com viés mais lateral no semanal e no diário. O viés de alta no semanal, e no diário ainda lateral. Eu não posso dizer ainda que a gente está numa tendência de baixa. Não está. Tá? A gente só frustrou esse rompimento e veio para baixo, mas não tem uma tendência de baixa. Tá? Fica muito feio o mercado americano se vier abaixo de 4,351. Aí fica horrível, entendeu? Quando tiver assim, pode ficar assim meio lateral, tá? No diário. Índices setoriais, índice financeiro. Índice financeiro gráfico diário. Vamos botar aqui no gráfico diário. Então, assim, veio escorregando bastante, muito por essa questão de juros sobre capital próprio, que impacta demais o índice financeiro, os bancos, né? Então, a gente vê aí saindo das bandas de Bollinger, pode ser uma oportunidade de repique no índice financeiro, e o semanal está exatamente na MM21, que a gente perdeu essa semana.
mas sempre falo, tem que confirmar. Então, a semana que vem vai ser fundamental para o índice financeiro. Tá? Se não recuperar na semana que vem, ó, blau, blau, o índice financeiro deve vir aqui embaixo, pelo menos na MM200. Tá? Então, assim, é um cenário para ficar atento aí. Eu acho que a semana que vem ela vai dizer muita coisa para a gente, tá, pessoal? Imobiliário, índice imobiliário semanal em cima da MM21. Hoje, inclusive, reagiu o índice imobiliário. Alguns ativos reagiram. O índice imobiliário fechou até com uma alta, né, de 0,55 hoje, enquanto o nosso Ibovespa caiu. Tá? Então, assim, semanal está em cima da MM21, diário está recuando aqui, já numa tendênciazinha de curtíssimo prazo de baixa, tá? A gente tem uma secundária de alta, mas uma terciária de baixa. Então, vamos olhar aqui outro índice financeiro, IMAT, índice de materiais básicos, também reage um pouco. Não, esse não é o IMAT, esse é o IMOB. IMAT hoje foi o que mais caiu, na verdade, né? IMAT caiu hoje muito pela Vale, né? Que essa questão de China ainda está pesando. Caiu 1,36 o IMAT, né? Num cenário totalmente lateral, percebe aqui, muito até parecido com a Vale, né? Se for olhar a Vale, está muito parecido com o IMAT. Cenário lateral no diário e no semanal também lateral. Tá? Não tem muito o que falar, não tem muito o que falar. E o índice do setor elétrico, subiu 0,23 hoje, já vinha caindo há muito tempo, né? E hoje saiu das bandas e subiu um pouquinho, 0,23. Vejo esse gráfico como um possível repique, tá? Depois dessa sequência de alta, a gente veio buscar a MM21. Também está no limite o índice setor elétrico. Então, a gente vê índice financeiro, índices do setor elétrico no limite, tá? No limite da queda do semanal. Então, gravem isso. Vamos olhar os ativos aqui que eu separei para vocês. Primeiro ativo que eu separei é a Petz, né? A Petz é um ativo que já vem uma tendência de baixa forte, perdeu fundo aqui, só que negou essa perda de fundo nos próximos dias. A gente pode ver isso muito bem no semanal, a gente já vai ver. Tá? A Petz é só para ficar de olho, ainda não tem compra na Petz. Para mim, compra na Petz somente acima de 5,80 e confirmando essa compra. Tá? Superando 5,80 e confirmando. Para quem sabe até abrir essas bandas aqui para cima. Você vê que as bandas estão contraídas. O semanal a gente vê aqui avios inferiores, um martelo na semana passada, né? Um candle de dúvida na semana retrasada. E assim, não quer perder esta consolidação aqui na região de 5. Tá? Então, a Petz é um ativo para ficar de olho. Ainda o semanal muito frágil, mas o diário a gente pode vir a ter um trade se a gente tiver uma semana boa semana que vem. Tá? Pode ser que o ativo suba bastante semana que vem se a gente tiver uma semana boa. Então, é um ativo para ficar de olho, mas ainda fraco. Tá? Outro ativo, Velid, né? Velid, tendência forte de alta, está muito forte esse ativo. Esse aqui muito forte. Depois de uma lateralização, fez um rompimento, subiu mais um pouquinho e aí começou a fazer o quê? Uma correção para MM9. Então, assim, eu vejo compra em Valide acima de 19,6, tá? No diário, 19,7 dá para comprar. Valide o semanal está um pouco esticado, mas esse ativo tem muito potencial a nível de semanal. Ó, já chegou a 34, 35 reais. É um ativo que pode ficar de olho. A tendência de alta primária está consolidada no gráfico diário, por isso eu separei aqui para vocês. A outro ativo que eu separo para vocês é a PetroRio. A gente está vendo o petróleo não para de subir. Não é possível que as petroleiras não vão subir, né? A gente vê o petróleo já em $90. Né? Então, a gente viu hoje uma alta da PetroRio, 1,50. A gente tem posição de gráfico semanal na PetroRio, né? Ó, a semana fechou em 47,49, foi o fechamento, superou a máxima, não superou a máxima, foi exatamente na máxima da semana anterior, que foi 47,50, tá? Mas a gente supera o fechamento da semana anterior, então a gente vem numa alta forte de semanal.
eu acredito muito nesse papel aí com petróleo a $90, ó. E o dólar ainda subindo, ainda ameaçando subir, ó, mamão, melzinho melzinho no mamão, entendeu? É melzinho no mamão, isso aí. Isso aí, quem gosta de um melzinho, é o melzinho. Então, assim, vai vir uma geração de caixa enorme, PetroRio vai gerar muito caixa, então, não tenho dúvidas, já veio dados de produção, vieram ok, então, assim, não tenho dúvidas que é um ativo para ter, tá? Nessa sequência de dólar alto. A Petrobras também muito forte, mas esticada. Tá? Então, não dá para comprar a Petrobras agora. Mas se corrigir aqui para a faixa de 32, 32,70, ficar de olho, pode ser uma boa compra a Petrobras, tá? Tá muito forte, o ativo está muito forte, é o mais forte do setor. A gente pode olhar a Enalta também. A Enalta também me chama a atenção. Olha só como está forte a Enalta. Tá? É porque a gente está lá no grupo agora, nesse exato momento, a gente está evitando o trade para não tomar stop, entendeu? Mas olha o semanal da Enalta, é sensacional. Sensacional o semanal da Enalta. Inclusive rompeu aqui, se você for olhar, rompeu uma LTB aqui, eu vou aumentar aqui para vocês, fica mais fácil. Aqui, ó. Vou botar um estudo aqui. Inclusive, ó, se a gente for parar para pensar, a Enalta ela rompeu uma linha de tendência aqui de baixa que já vinha vigorando há muito tempo, né? Já vinha vigorando há muito tempo. Aliás, é um canal de baixa, né? A gente pode até botar isso aqui, copiar, colar. Colar. Ó, a gente pode até botar isso aqui, ó. Na verdade é um canal, né? É um canalzinho de baixo que foi rompido há pouco tempo. E aí ele vem no semanal lateral e agora, semana retrasada, ele já faz uma semana fortíssima. Tá indo embora, vai nos 22. Tem tudo para ir nos 22. Enalta eu chamo muito atenção. O gráfico diário tá lindo da Enalta, tá? Tá lindo. Quem não quiser se expor em Petrobras, Enalta é uma possibilidade. Então tem Prio, Enalta, vamos ver a 3R. A 3R ainda continua fraca. Continua fraca. É uma empresa de crescimento e as DIs nessa alta acabam impactando a 3R. Enquanto a Enalta já é uma empresa madura, já é uma empresa que paga dividendos, inclusive, né? Então a gente vê essa dificuldade da 3R e da PetroRecôncavo em conseguir performar bem, né? Então, é isso, pessoal. Acho que dei um panorama aqui do petróleo aqui para vocês. Vamos olhar outros ativos aqui. Cirela, pessoal, Cirela ó, depois dessa alta fortíssima, violenta, subiu 100%, a Cirela recua 17%. Ela está chegando na MM21. A partir de agora é para ficar de olho nesse ativo a nível de gráfico diário. Tá? Se o diário superar uma máxima com volume bom, compra na Cirela, tentando levar ela para o semanal para buscar os 26 outra vez. Então, assim, tem muita possibilidade em relação às construtoras. Então, vamos ficar de olho, porque me chama muita atenção a Cirela, tá? A nível de semanal. Mesma coisa a Zetec, me chama muita atenção a Zetec a nível de semanal, de diário, ó. Já teve uma altinha hoje. Semanal está na MM9, depois dessa alta forte também. A Trisul, vamos ver a Trisul. Trisul já está na MM21, ó. Olha que legal. Superação de máxima da Trisul de uma semana pode dar uma subida boa. É um ativo altamente descontado a nível de fundamento, 0,75 do valor patrimonial. Então vamos ficar olhando também a Trisul, Zetec, Cirela, já falei 3 aqui para vocês. Vamos olhar outras, Kepler Weber. Kepler Weber, a gente está num position com um alvo de R$12, a gente está num lucrão, tivemos um swing, tivemos um position, está muito forte a Kepler Weber, eu acho que vai vir mais alta, não acho que vai parar por aí. Eu acho que a Kepler vai buscar aqui os R$12 ainda, tá? Essa região aqui de R$12, mas o semanal está esticado. O diário começou uma correção, talvez lateral, mas é um ativo que
marcou muita presença, acho um ativo muito bom, uma qualidade muito boa, igual a 300 também do agro, que vem muito forte. É um ativo para ficar de olho, inclusive corrigiu na MM21, é oportunidade de compra, tanto a nível de diário quanto de semanal. Semanal, correção lateral, depois desse candle forte, lateral. Para mim, esse ativo vai abrir bandas de Bollinger no semanal e vai muito ainda, tá? 300, Kepler Weber, já falei 2 aqui do agro. Vamos ver outra, BB Seguridade me chama atenção no semanal, apesar do candle de dúvida dessa semana, subiu 0,26. Acho que esse ativo tem uma possibilidade de buscar aqui os 34, tá? Vejo também potencial na BB Seguridade, que está numa tendência de alta no diário. Repara bem, uma tendência de alta no diário, as médias cruzadas para cima, MM200 para cima, M9 para cima, 21 para cima. Então, tudo leva a crer que a BB Seguridade está bem, né? A nível de gráfico, tá? E de fundamento é uma empresa que paga muito dividendo, uma empresa muito sólida, tá? Agora, eu chamo a atenção para isso aqui, pessoal. Eu falei lá atrás que teve a questão dos incentivos, né? Dos incentivos fiscais, que está por MP, que pode ser retirado. Isso vai impactar muito, principalmente a Soma, Grupo Soma. Mas eu acho o Grupo Soma uma grande oportunidade, tá? E eu falo isso a nível até de carrego mesmo, de posição. Porque, assim, é um ativo que tem um certo valor, tem marcas fortes, tá? Tem empresas muito boas lá dentro do Grupo Soma. Tá? Eu vou falar uma, Animalia, uma marca do Grupo Soma, que é uma marca muito forte, né, de média a alta renda. Tem outras marcas muito boas, é um grupo bom. Teve problemas no resultado? Teve bastante problemas nas coleções. Então, assim, mas exagerou muito, né? O mercado saiu de 13 para 7, caiu 50% praticamente, 40 e poucos por cento. Cara, eu tô falando isso de julho para cá, 2 meses. Um ativo caiu 40 e poucos por cento. Essa região de semanal me agrada muito. Por quê? Eu vou falar por quê, tá, para vocês. Eu vou primeiro reduzir aqui, só um minuto. É uma região de suporte, tá? Uma região de um suporte muito forte. Repara bem, foram tocados várias vezes, aqui uma, 2 vezes. Então é uma região para ficar de olho, numa superação de máxima, num candle forte, para tentar um repique, ao menos na média móvel de 21, ou levar esse ativo para longo prazo. Eu acho que Soma é uma boa empresa, tá? Apesar das dificuldades que teve de resultado nesses trimestres. Claro que não é uma premium como uma Arezzo, tá? A Arezzo é uma premium, está muito descontada, na meu ver, caiu bastante, já tem possibilidade, mas a nível de gráfico eu esperaria a Arezzo vir aqui no 63. Aqui é onde ela faz um suportão há muitas semanas, né, atrás, desde 2022. Ela está lá na congestão lateral, né? Você vê aqui uma congestão lateral. Você olha o gráfico mensal da Arezzo, não, desculpa, o anual da Arezzo, você vê a qualidade da empresa, né? Uma empresa do varejo que só sobe. E esse ano ela vem caindo, é uma oportunidade aí para quem quer buscar uma compra na Arezzo. A Leve eu vejo uma empresa muito forte mesmo, a nível de diário e a nível de semanal. Olha só como está forte. Semana passada, inclusive, ativou o quê? Uma compra, um engolfo de alta na semana passada, uma força enorme, e hoje faz um candle ali dentro desse candle maior, né? E é uma barra ignorada para ser trabalhada. Para mim é compra em Leve 3. Acho que a Leve está vindo muito bem, nível gráfico e nível de fundamento também. Tá bom? Então, assim, pessoal, o que eu falo para vocês é o seguinte. Muitos falam assim, poxa, a bolsa não está performando bem. Não está performando bem. Mas o cara que está comprando para longo prazo, ele tem que alongar o horizonte dele. Ele não pode operar pensando no dia a dia. Ele tem que ver essas oportunidades, garimpar e comprar e comprando aos poucos como mendigo. Porque são oportunidades. Os juros vai vir de 13,25 agora, né?
para 8,5%. Essa a nossa expectativa. Os juros lá fora pode subir mais 0,25%? Pode, mas ano que vem, os juros lá para meados do ano que vem deve começar a ceder, deve começar a cair, né? Então, assim, a gente vê um cenário ainda positivo para 2023 e 2024 a nível de fundamento, tá? Então, assim, a gente tem que ver assim os próximos meses. Setembro já melhora um pouco, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são meses muito bons para a Bolsa. E a gente pode ver uma alta forte aí nesses próximos 4, 5 meses da Bolsa ainda, tá? Isso se o mercado lá fora não pressionar tanto como está pressionando ultimamente. Tá bom? É esse o meu recado. E o like no vídeo, deixa o like. A promoção nossa continua. Quando tiver nessa lateralização, eu deixo a promoção lá para vocês. Quem quiser fazer parte de um grupo onde tem, primeiro, a psicologia, a gente trabalha muito a psicologia. Segundo, swing trade, position trade, longo prazo, carteiras de small cap, dividendo, valor, micro cap. Assina aqui, ao invés de pagar R$ 74,90, vai pagar menos. Vai pagar R$ 59,90 no plano anual. Vai vir aqui plano anual, R$ 59,90, que não é nada, né, pessoal? É o produto mais barato de todos os concorrentes que a gente tem aqui no mercado. Pode ter certeza. E o ótimo da Turbo Invest é que ela trabalha o emocional dentro dos grupos e também, além do emocional, nós somos realmente independentes. Nós não ganhamos 100 mil de corretora, né? 100 mil de corretora para influenciar pessoa física. A gente é independente, não quero nem saber o que a corretora vai falar. A gente trabalha aqui os gráficos e também os fundamentos das empresas, tá bom? Grande abraço para vocês, venha para a Turbo Invest, talvez seja a última oportunidade agora de setembro para vocês entrarem nesse preço e surfar uma alta boa que eu acho que vai vir outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Grande abraço e até a próxima. Valeu!